Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e estou aqui com Maria Cepereda, nossa cientista aí, professora do método de integração e escritora da série de livros O Sol Negro. Tudo bem, Maria? Como vai você? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Faz um tempinho que nós não gravamos, né? Ou é a Cris ou é eu Verdade. que estamos enrolada. E o bom do programa Despertos é quando as duas estão juntas, de fato, né? A gente junta depois em edição as perguntas e as respostas. Mas eu falei para a Cris que conhece bem o Egito, né? Teve 20 dias no Egito alguns anos atrás, que ela tinha que fazer ao vivo isso aqui para a gente poder participar as impressões de uma e as impressões da outra, porque o Egito é coisa rara, né, Cris? É meio Nossa, estranha, meio rara. é um local assim que só indo É, para perceber todo o mistério que envolve a atmosfera do Egito. Maria, o tema de hoje então é Egito, né? Local de grandes segredos. E eu imagino que sejam muitos. Mas qual é o primeiro desses segredos que você constatou em sua viagem para o Egito no final deste ano passado? pois é, Cris, lá tem muitos segredos e o principal segredo é que se revela ali quando a gente vai nos templos, vai nos locais, nos sítios megalíticos especialmente, ou nos sítios mistos, né? Porque todos os locais são mistos, entre megalítico e que eu chamo de período médio, que isso foi eu que inventei e depois eu explico, e período mais recente, que é dentro do que a história oficialmente conta dentro dos livros de história, que é aquela história de que o período dinástico começa em 3100 a.C. e que antes de 3100 a.C. o Egito não era o Egito que a gente conhece ainda, né? Então essa história, ou como eu digo, história contada pelos arqueólogos, com E, história Histórias. criativa, que se tem alguém que tem uma criatividade extrema, os maiores artistas da face da Terra, com uma criatividade extrapolada, são os arqueólogos. Quando eles começam a ver coisas que tá na cara que é outra coisa, eles começam a explicar de forma criativa, sempre querendo dizer que é tudo ligado a locais de cultos e de ritos religiosos e que construíam aqueles locais com um martelinho e um formãozinho de cobre e depois conseguiram o bronze e com isso então conseguiram criar todo aquele apogeu fantástico de centenas de toneladas empilhadas, Né? né? Milhões de pedras gigantes empilhadas com aqueles martelinhos de bronze ou cobre, que foi a maior parte do tempo. Então isso é tão criativo, mas é tão criativo que se torna até hilário. Então o que a gente descobre, obviamente indo ao Egito, é a mesma coisa que nós descobrimos indo ao Peru, né? Então o pessoal que foi comigo nessas viagens, para mim, né, patrocinadas pela Era de Aquários Viagens e Turismo, então que chama a turma que quer realmente conhecer a verdadeira história da humanidade e chega nesses locais, o que descobre é que a história que te contaram nos livros de história não bate, né? Tá bem assim, né, Maria? Peraí, tem alguma coisa estranha. E aqueles que me acompanhavam, eu mostrava com o dedinho algumas coisas evidentes que ali não tem como, né? Que nós vamos falar um pouquinho dessas áreas aqui, né? Ver que há muitos segredos na história da humanidade e uma delas é lógico que a humanidade é muito mais antiga do que aquilo que se conta oficialmente. Tudo começou em 5.000 anos antes de Cristo, com a história do surgimento de Abraão. Quer dizer, a história foi ajeitada, a história da humanidade foi ajeitada para uma religião. A história Pois dessa é. religião, que é a judaica, é que quer contar a história da humanidade e se encaixa tudo em cima disso, com a história de Abraão e Sara, e quando, na verdade, se mostra cada vez mais arqueólogos que não têm mais como mentir, estão juntando-se, querendo, claro, e a turma que é séria, mas que sabe que não pode
falar a verdade, porque se fala a verdade, não publica texto científico, perde o emprego e tudo mais. Então, aqueles que vão comendo a sopa pela beirada, driblando a academia e tentando mostrar os fatos e aos poucos reconstruir a história, começam a puxar a idade de alguns sítios, né, históricos para 10.000 antes de Cristo, o que já melhorou muito, mas ainda está muito longe da É verdade. verdade, e é o que a gente vê nesses locais onde fomos, sem falar do que nós vamos falar em seguida, da verdade sobre a origem do homem em si, da sua criação. É com você, Cris. Bom, Maria, já que existem muitos locais onde há provas aí da criação do homem, fala-nos do templo de Sobek. Isso. Aliás, foi um dos locais onde eu estive. Eu tive uma experiência que eu faço questão de relatar para os nossos internautas aí. É o É, templo. Sim, esse perdão. é o templo de Sobek, do deus Sobek, que eu estive lá há alguns anos atrás. Ele me chamou muita atenção, até por conta da experiência que eu tive dentro do navio. Se você me permite, antes de você Sim. dar a resposta, eu gostaria de contar rapidamente, porque não foi somente eu que tive essa experiência, mas uma pessoa, um amigo que estava no 13º andar do navio, que também teve, e nós não tínhamos nenhum assunto sobre ufologia ou espiritualidade. Deixa eu Em só dado contar para o momento, pessoal, Cris, antes de você contar a história, só para dizer para eles o que é o Sobek, né? ok, ok. Então, o deus crocodilo Sobek, né? Mas antes disso, eu vou falar onde está localizado, se chama Templo de Kom-Ombo, que está à beira do rio Nilo, né? Então, assim, Kom-Ombo, que é a cidade, a região onde o navio para, a gente vai passeando pelo rio Nilo, ele para em Kom-Ombo, já está de cara com o templo, ele está bem às Tá bom. margens, localizada nessa margem direita oriental do rio Nilo, que está a cerca de 160 quilômetros ao sul de Luxor e 40 quilômetros ao norte de Assuã, que a gente vai também na região de Assuã, que você foi também, tem Eu fui muitas também. coisas importantes por lá. Ele tem aproximadamente essa cidade de 60.000 habitantes, não é tão grande assim, muitos dos quais são núbios, né, que são os núbios do sul do Egito, né, que depois, no período mais recente da história não oficial do Egito e oficial, também as princesas e alguns, digamos, até parece que aquele Horemheb, que foi o grande general, né, que assumiu depois de Tutankhamon, o Egito, ele era um núbio também. Então, depois vieram os reis núbios, mas isso é na história posterior à perda das dinastias de sangue mesmo, né? Porque então, até então, eles eram mais escravos ou eles eram, não é bem o termo escravos, eles eram mais, digamos, trabalhadores que eram trazidos do sul do Egito em direção à região que chamava-se Núbia, né, para trabalharem por lá. Por isso que se fala a Núbia. E Tá eles bom. tinham essa miscigenação de culturas, mistura de culturas entre a egípcia e uma nativa africana como um todo. Então, a cidade é um importante destino turístico, né? Todo mundo vai para lá para ver esse templo do deus crocodilo Sobek, e também tem a ver com o deus falcão Horus. Então, esse templo tem a ver com os dois, é misto. E segundo a mitologia, os dois se completavam ao mesmo passo, em que todos os completos, né, se tornavam indivisíveis. Então, se juntavam dois deuses para que juntos fossem mais fortes e fossem divisíveis, chegando os pontos da singularidade se tornar plena. Por isso que às vezes alguns, digamos, templos, nós vemos uma alusão a dois deuses. Não é sempre, mas vira e mexe sim, né? Então, acho que esse é o aspecto importante, a localização dele, e que, diz aqui ainda mais por cima, que todas as respostas estão em Karnak, como todas as questões estão em Colombo. E a gente vai explicar um pouquinho por que todas as respostas estão em Karnak e todas as questões estão em Olha, Colombo. É com você, Cris. bom, vou relatar rapidamente a minha experiência, porque foi uma coisa assim inesquecível. Eu não sou uma pessoa dada a misticismo, e você bem sabe disso. Sim. Aliás, eu abomino muito essa questão, mas desde que eu cheguei no Egito, começaram a ter algumas experiências paranormais que me deixou bastante assim, como eu posso dizer, fiquei bem perplexa. Eu estava, depois do almoço, eu deitei uns 10 minutos para dar uma descansada,
E eu de olhos abertos, de repente sentou uma pessoa, eu olhei, ele cruzou o braço em cima de mim, um ser com aparência reptiliana, ele tinha o rosto como se fosse aquele cara do filme Inimigo Meu, todo craqueladinho, e eu tomei um puta susto, né? Meio, levantei da Imagino. cama gritando, a Kátia estava deitada na outra cama, porque a Kátia ficou no mesmo quarto Sim. que eu, e ela ficou muito assim, porque ela sabe que eu não sou dada a esse tipo de brincadeira. Nisso veio um rapaz que estava junto, Na inclusive, nesse excursão. grupo, na excursão, e ele era um amigo da gente ali, mas a gente não trocava figurinhas sobre ufologia. Ele falou: Você não tem noção do que aconteceu comigo agora. Ele estava deitado e um reptiliano ficou cara a cara comigo. Eu falei: Nossa, que interessante, aconteceu a mesma coisa comigo aqui. E ele estava bem branco, porque ele não estava ligado a questões ufológicas. O lado dele era mais terapias alternativas. Sim. Achei bem interessante. Isso me marcou muito nessa viagem, viu, Maria? Faz todo sentido pelo seguinte, reptilianos diversos, né, de diversas, eu vou chamar assim, de etnias e diversas regiões do universo, especialmente de sírios, são os que trabalharam mais em Colombo. Não só Colombo, que outros templos egípcios da mesma forma, porque a história do Egito, a história da Mesopotâmia são paralelas, né? E o desenvolvimento do homem moderno pós-dilúvio teve muito a ver com esses reptilianos. Então, né, à toa que nós temos um lado meio complexo ser humano, entre amor e ódio, tipicamente falando, que tem a ver muito com o DNA que nos foi colocado. Esse templo de Colombo se reporta ao Crocodilo Sobek por causa dessa lembrança, que pode ser até muito mais antiga, com algumas dezenas de milhares de anos antes do próprio dilúvio, devido à fase megalítica do próprio templo. Então, todos esses templos têm, como eu digo, 3 fases. A fase megalítica grande, que se reporta a centenas de milhares de anos, quando os megálitos, as pedras enormes, com centenas de toneladas, são sempre as bases que você encontra, ou até são colunas e Sim. áreas de sustentação. Depois você encontra megálitos menores, que já são de tamanhos de metros, né? Bem cortadinhos ou moldados, que é o caso, a gente não vai discutir toda essa tecnologia aqui, que nós não temos tempo, né? Hoje é um foco, né, mais reduzido. E depois a gente vê as pedrinhas com a barro, cimento, né? Digamos assim, um tipo de cimento, um tipo de material que liga as pedras, que não são tão perfeitas, que já é um período mais recente, mais próximo, digamos assim, à nossa era, de 1200 em diante, em direção a nós, 1200 a.C., em direção a nós, porque o conhecimento, a tecnologia foi sendo perdida. Então, isso se encontra em todos os lugares onde nós vamos. Então, esses seres que a Cris narrou, com diversas aparências, de diversas regiões, tanto de Sírios como em outras regiões do nosso universo, digamos assim, são os que trabalharam ali nessa hibridização. A hibridização em Colombo é tão fácil de ver que eu estou mostrando aí para vocês imagens, as fotos que nós tiramos, eu e o pessoal que estava junto comigo na viagem, mostrando instrumentos mesmo, iguais de laboratório. O desenho, eles foram, né, esculpidos na rochas Interessante. horizontais e verticais, esculpidos contando uma história de hibridização. Então, houve assim uma série de criações de templos que eram templos da natividade. O termo até é utilizado isso. Então, Uhum. Colombo é um dos templos da natividade. Interessante o termo. Ou Muito, seja, né? quando você vê os instrumentos ali, você vê figuras esculpidas nitidamente DNA, desenhos de cromossomos, como o cromossomo X, né? Nitidamente o falo jogando sua semente e do lado da simbologia de cromossomos e de DNA. Nitidamente aquilo, entre tantos templos que tem no Egito e no Peru,
seguem o mesmo padrão de templo da natividade, da criação do homem moderno, do Homo sapiens sapiens, através de experiências genéticas por geneticistas altamente avançados. Então, parte desses geneticistas, grande parte, era uma gama de castas variadas de reptilianos. Então, Cris, quando você chega a Colombo, você chegou em Colombo e viu isso, você teve o contato com o plasma energético que conta a história, que está preso lá. Eu digo que o Egito é muito denso, todo mundo que foi comigo na excursão foi afetado de um jeito ou de outro. Eu que sou durona, também voltei meio baleada de lá. É incrível como é uma faixa de vibração, uma banda de vibração diferente, densa. Essa densidade, claro, tem várias explicações e tem a ver com o tempo moderno recente, até do islamismo ali estabelecido, e também o perfil do povo que busca sempre uma coisa do retirar, né, a sua energia. Eles retiram muita energia das pessoas, é uma coisa fantástica de se observar. E a pessoa que não está bem preparada, né? Porque eles atacam mesmo, vão em cima para retirar o seu dinheiro, para te pegar. E é não é só o dinheiro. Assédio total, né? Isso, esse assédio retira energia. Sem dúvida. Então, as pessoas que mais bem estão preparadas ficam na boa, né? Um pouquinho alteradas, mas se toca, se recoloca. E outros que foram afetados um pouquinho mais, o pessoal fica muito mais cansado do que deveria, porque ninguém está fazendo caminhadas de quilômetros lá. É verdade, muito pelo mas contrário. Transporte para tudo que é lado, mas esse não se afeta só porque não estava calor, por sinal estava gostoso, fresquinho, então não é pela temperatura também, é mais por esse assédio. E essa densidade está ligada não só ao padrão emocional, psicológico do povo que está lá hoje, mas há uma densidade de informação. E você colidiu com isso, e como você tem uma sensibilidade maior, embora você não fica vendo coisa, né, no seu dia a dia, mas essa sua sensibilidade é maior, chegou a ver um padrão de coisas que estavam lá, e provavelmente essa consciência com a qual você colidiu poderia até ser de um passado, e em um determinado momento esse passado se juntou com o presente na sua multidimensionalidade, e você capturou esse padrão e recebeu a imagem muito rapidamente, mas foi o suficiente para você constatar uma verdade. Aquele templo de Colombo tem a ver com os diversos reptilianos que estiveram pela Terra, e não quer dizer que eram negativos, pessoal. Essa coisa de dizer... Na hora que eu ouvi, eu assustei pela diferença, mas não senti que fosse algo negativo, não. Exato, porque não é porque tem aparência reptiliana que são negativos. Isso é como dizer que todo ser humano é mau. Não tem ninguém mais ruim que o ser humano da Terra. Somos os mais perigosos da galáxia, eu não tenho dúvida com relação a isso. Isso é só olhar para a diversidade do jeito que está seguindo as espécies aí, né? Exato, você vai ter ser humano bom, ser humano ruim. Então, você vai ter reptiliano bom, reptiliano ruim. Então, essa é uma classificação que nós temos que tirar, né? Esse julgamento por causa do tipo de pele ou tipo de aparência. E nós temos o DNA deles. Então... Por isso tem um subcérebro reptiliano, né, Maria? Isso, somos primos. E por sermos primos, é melhor a gente ficar quieto e só aproveitar a informação, porque no final eles são doadores de conhecimento, do conhecimento da nossa verdadeira origem. Bem, Maria, nós temos as mesmas provas gravadas nos templos de Dendera e de Ábidos. Aliás, o que eram exatamente esses templos? Eu acho que são bem mais antigos do que se diz, né, Maria? Ah, com certeza. Esses são os mais incríveis que tem. Você teve nos dois também. E um é o templo de Ábidos, é o templo de Falcão Horus, né? E também atrás está o Osirium, né? Então, às vezes o pessoal fala Osíris ou Horus, mas na verdade é as duas coisas, porque Osíris e Horus, eu já conto, no final é a mesma coisa, é uma expressão do outro. E o Dendera é o templo de Hathor, né, que era uma expressão de Ísis, que era a esposa de Osíris, e que então Hathor ficou a esposa de
Horus. Hathor é aquela deusa bonitinha que está sendo colocada aí, a imagem. Às vezes ela aparece como uma vaca, né? Uma vaca sagrada, Hathor sagrada, tem muito a ver uma com a outra. A deusa Hathor se representava como uma vaquinha e ao mesmo tempo a carinha dela era meio esquisitinha, com umas orelhinhas meio de vaca, meio diferente, um olhinho puxado, né? E o rosto dela tá nas colunas ali de Dendera. Então, o lado dos dois templos é a polaridade, sempre a polaridade masculina, a polaridade feminina. É dito que Hathor e Horus se encontravam uma vez só no ano e ali tinham a sua lua de mel. Então é uma lua de mel, acho que era de 40 dias, lua de mel comprida, né? Comprida, hein? Olha só. Então, o conceito da lua de mel vem até dessa união entre os dois que se encontravam num ponto médio entre o templo de Ábidos e Dendera. E então tinham o seu encontro que virou o conceito lua de mel. Tirando esses romanticismos, o que existe nesses dois templos, novamente, é em Dendera, como Hathor é uma mãe, né, uma deusa, mulher, é outro tempo de natividade. Então, ali também era um ponto de hibridização. A beleza das gravações que você tem em Dendera, elas estão quase que intactas, parte foram queimadas. Dendera foi utilizada como casa de invasores que cozinhavam lá com óleo, então estragaram o teto todinho com a fumaça, a fuligem. E os historiadores, né, os arqueólogos, os restauradores estão retirando essa fuligem e revelando que até a pintura foi protegida pela própria fuligem, o que é interessante, fez uma capa que acabou preservando a natureza da cor. Por isso que Dendera é tão lindo, mas foi atacado e destruído. Essas colunas, tanto em Dendera como em Ábidos, elas são colunas sônicas. Cada uma tem uma densidade, uma porosidade específica que gera um som distinto. Esses templos eram templos ligados à energia sônica. E Ábidos, o nome de Ábidos, leva para o lado do abismo. Então, onde se fala que Ábidos, digamos, na derivação, com os vários nomes que levam, em inglês seria Abyss, e um dos nomes de Ábidos leva para o termo abismo. Então, abismo é a origem de onde tudo surge. Um universo ligado ao outro universo. Quando o nada existia, e então surge do nada, brota a água fundamental, a água que traz a vida. Essa água, essa energia, com certeza é um padrão que eles estão colocando, que se perdeu a informação no tempo, que é a energia que vinha de um universo para o outro ao se criar um novo universo. Então, o que nós temos neste universo é essa ressonante similar à água, a energia, o padrão ressonante de um outro universo. Ali está escrito toda essa informação. E dentro de Ábidos, nós temos a ala dos portais, que são várias salas com portas incríveis, você deve ter lembrado disso, aquelas portas gigantescas. Estou projetando algumas imagens aí para o pessoal ver. Fantástico, Portas de pedras, onde você tem, então, o seguinte, para que essa porta no final de cada sala? Aonde, pelo tamanho dela, seria um gigante a passar por ela. Então, ela dá lá um homem de 3 metros de altura para 4 metros de altura, e nós somos todos pequenininhos, né? Então, essa porta desse tamanho era para alguém que tivesse provavelmente uma tecnologia que aquela porta de pedra se transformasse em um portal e levasse ao abismo, que seria o quê? Na ciência moderna, um buraco de minhoca que unisse vários mundos. Então, esse pessoal que vinha de Sírios, que vinha de outras áreas do universo, da nossa, talvez, galáxia, o que é mais provável, eles viriam através de buracos de minhoca e utilizariam esses portais de Ábidos por uma série de tecnologias que não dá para a gente discutir aqui devido ao tempo. Mas, por isso mesmo, Dendera, ao lado de Ábidos, se tornou o templo da natividade. Eles vinham e criavam mais versões de Iis, como se fala, Lulus,
Lulu é o termo da antiga Suméria, Né? e Ie é o termo que se encontra no Egito, ligado até a um outro deus, que é um deus com cara de carneiro, chamado Uhum. Kun. Esse Kun é pré-dinástico. Ele é conhecido no período 3100 a.C., também está gravado entre Ábidos e Dendera, a imagem dele, e ele é o Deus criador do homem. Ele criou o Ie, que somos Olha, nós. na realidade, o Egito é uma biblioteca, né, que tem É, que ser totalmente decodificada, mas trazendo à luz a verdade, né? Não essa mistificação que se faz em cima, né, de um país tão maravilhoso que, aliás, do meu ponto de vista, foi habitado por gigantes, porque os tempos que você isso. olha ali, você vira um anão ali, né? Não, eles eram, Bem, né? Eles eram né? mesmo os seres, os criadores, né? Do nosso corpinho, do Eram jeito que o gigantes. vemos hoje, nas várias regiões do planeta, eles eram gigantes perto de nós, que realmente chegavam a mais ou menos 3, talvez 4 metros de altura, no mínimo 2,5 metros de altura. Basta ver que em tudo que é lugar que nós vamos, Peru, Egito, na região da Mesopotâmia, Iraque, regiões e as lendas do mundo inteiro, até dos nórdicos, todos falam de deuses gigantes. Ah, só porque eram Verdade. gigantes, porque é para se referir a deuses, eles tinham que ser maiores e nós menores. É uma questão só filosófica, intuitiva. Não, o mundo inteiro, em todos os locais do planeta, em todos os mitos, eles são gigantes, os criadores do homem. Não, isso não é uma criatividade coletiva, mesmo por grupos que nunca se encontraram. É uma realidade Verdade. vivida em um tempo onde isso foi transferido de geração a geração. Então, é uma verdade, porque quando existe uma verdade em comum, um ponto em comum que se repete constantemente entre todos que nunca se conheceram, nunca se viram, são de épocas distantes, é para desconfiar que existe uma verdade fundamental que se extraia de lá. Então, como diz a Bom, Bíblia, naqueles tempos a terra era habitada por gigantes, né? eram os Néctares que eles chamavam, né, na Isso, Bíblia. Bom, eu tive essa impressão, porque até os pilares lá, você precisa de 10 homens para abraçar um pilar, né? exato. Maria, o Osírio, logo atrás de Ábidos, carrega outro mistério. Oh. Qual é ele, Maria? Responde aí. Bom, para mim foi o ponto mais alto, o Osírion e o que você vai perguntar ainda, que é o Serapeu, né? O Uhum. Osírion é onde está toda a história da morte e o renascimento de Osíris. Então, bem na parte de trás de Ábidos, a gente dá um contorno e cai numa parte 100% megalítica, que não tem nada de construção intermediária, a não ser a fase 3, já que são pedrinhas em volta, que o pessoal fez muros de contenção, porque o Osírion está mais ou menos uns 26 metros, ou 24 metros, 26 metros abaixo do nível do mar, por isso que ele tem Uhum. até uma água verde lá, que tomou, e o pessoal faz questão de não drenar. Eu acho interessante, né, com toda essa visitação, que não deixam o turista, ou seja, quem for entrar dentro das câmaras do Osírio megalítico, seria só Uhum. drenar com bombas, fazer um sistema de isolamento ali de água. Interessantemente, isso não é feito. Em certas épocas do ano já teve fases em que fizeram, e não sei por que soltaram essa água de novo, não deu certo, né? Vai saber, que impedem que se entre nessas câmaras. Mas os megálitos de lá têm centenas de toneladas. E é ali que se conta a morte do deus Osíris, né, morto por Sete, que é nada Uhum. mais do que a história de Enki e Enlil, quando Enlil mata Enki e seus comparsas, né, o seu grupo de seguidores, enfim, o mata. Então, o renascimento de Osíris é feito ali também, através de Ísis e mais umas deusas que o trazem à vida de volta, e aí ele ressurge na forma de Horus, né? Que fala, porque Horus é filho de Osíris. Não, na verdade a história é de renascimento, onde se traz a consciência de volta e a própria Ísis se transforma nesse processo em Hathor. Então, a esposa de Horus, ela segue o padrão. É uma história de renascimento, de reencarnação, e tem a ver até com a história de por que eles mumificavam os Sim. faraós para a vida eterna. Tudo isso vem da história de Osíris
e Sete, que é Enki e Enlil, da mesma forma, porque eles estavam nos dois locais. E essa briga está reportada em boa parte, né, dos mitos e até em religiões do mundo inteiro, em diversas épocas do ano, desde centenas de milhares de anos até dezenas de milhares de anos. Maria, você também foi ao Templo de Ísis, na ilha de Fila. Aliás, um dos mais belos templos que eu estive também, né? Ele tem uma aparência meio greco-romana, ele é maravilhoso, né? O que mais podemos perceber em sua história que remonta aí paralelamente para os dias atuais? Diz aí, É Maria. fantástica a história de lá, que a gente aprende ali, percebe várias coisas. Primeiro aqui, o tempo de Philae já é do Egito helenizado, né? Os gregos e sua influência ali. Então ele é mais recente, a época já ptolomaica, né? Mas, ao mesmo tempo, o que chama atenção é a sobreposição dos deuses, no conceito filosófico até. Então, o que você vê é uma sobreposição da visão de Sofia, a deusa, demiurgo, né, criador em vários níveis da nossa realidade, contada pelos gregos, e depois essa história se perdeu um pouco, né, com uma visão mais polaridade masculina da Terra, mas sempre tudo se conta que a origem é da deusa, a mãe criadora. Então, para os helênicos, era a Sofia. E aí você vê a história de Ísis, porque quando se perderam a origem de sangue dos faraós, que era aquela linhagem sanguínea que eles chamavam de divina, isso dá Uhum. pano para manga, né, Cris, para outras coisas que a gente tem hoje em Olha, vamos dia. fazer um programa sobre isso, Maria. Já está Nós temos que convidado. falar essa história da linguagem sanguínea, né? É bem É, legal. porque isso começou, né, digamos, com os primeiros faraós que seguiam uma linhagem sanguínea, que eles realmente eram filhos dos deuses, eram os Iis, que eram semideuses criados por esse deus Kun, né, digamos, criados geneticamente para que descendessem de fato, recebessem esse influxo da divindade através da sua carne e do seu sangue. Com essa perda dessa linhagem sanguínea, os faraós então tinham que se intitular divinos de alguma forma. Então eles criaram a questão de filhos de Ísis. Então você vê no tempo de Philae os faraós sendo ungidos quando nasciam no colo de Ísis, mamando no peito de Ísis, igual Jesus mamando no peito de Maria, né? A Sim. questão da Virgem Maria, Ísis era colocada também como uma divindade, como uma questão de virgindade, né? Suprema. O seu filho, o faraó, então eles eram filhos de Ísis, exatamente para atestar uma divindade. Mas por que Ísis e não Horus ou Osíris? Porque para os helênicos era a Sofia, a mãe divina, a origem, a criadora da nossa realidade. A história mais filosófica da história dos demiurgos, os deuses, que tinham aspectos divinos e variedades de qualidades. Então, Deus disso, Deus daquilo, Deus de vários atributos. Esses deuses variados, cada um com seu atributo, né? Então, a Sofia estaria acima deles, criando-os, através de sua própria transformação, essas várias expressões de divindades, sejam elas masculinas ou femininas. Então, o faraó helênico, já com essa mistura entre Uhum. Egito e Grécia, teria que descender da fonte. A fonte era a Sofia. Portanto, eles teriam que ser filhos de Ísis e não de Osíris ou Horus, né? Então, o faraó estava lá, desde o colo, no colo de Ísis, até Ísis dando a ele a coroa, e por aí vai, e divindade do lado, cuidando do faraó, crescendo. E tinha sempre a história do faraó crescendo com Ísis, até que então ele estava já adulto e assim por diante. Então, a ilha de Philae, pela sua beleza, contém toda a mitologia egípcia, já num sincretismo com a mitologia e
conhecimento, digamos, grego, e ficou essa coisa já helênica na mistura, e o Egito se transformou diferente. Ao mesmo tempo, também outro aspecto lindo é que a ilha de Philae está ligada à música, à criação da música. E a realidade onde nós estamos ligadas à música. E claro que a música ligada a Isis e ligada a Hathor também. Até trouxe de lá esse aparelhinho, que é o que legal. né? O sistrum é um aparelho que é dos filhos de Hathor. Esse aparelho eram todos que tocavam. E os filhos de Hathor, então esses criados pelo deus Kun, né, eram os I, e esses I eram chamados, nós, seres humanos criados por ele, os tocadores de sistrum. Se você olhar bem o sistrum, você tem serpentes, né? Dá para ver direitinho, né? Você tem as serpentinhas aqui. Nitidamente, o som disso aqui ligava provavelmente um aparelho aonde cada uma dessas frequências era um ajuste para cada I. Então, por que que os I, os homens criados semideuses, eram os filhos de Isis, nesse caso os filhos de Hathor, Hathor Isis, como eu falei, uma expressão da outra, e eles eram tocadores de sistrum, porque ao serem criados, cada um era criado em uma certa vibração e frequência, vários Is foram criados, várias frequências, várias realidades, vários véus de Isis. Em cada véu de Isis, uma frequência e um I habitando essa realidade. E isso aqui se perdeu a história. Porque quando se perde tecnologia, vira religião ou vira misticismo. Então ficavam lá, no tempo mais moderno, falando lá, fazendo cerimônias, tocando o sistrum. A carinha da Hathor aqui. Quando, na verdade, isto aqui não era um instrumento de ficar chacoalhando, e nem provavelmente era um instrumento realmente tecnológico de acertos de frequência para a criação de realidades. Olha que interessante. Interessante, Maria, você mostrar, porque no Egito também aquela cruz ansiata que nós falamos, né? Na realidade, nos livros de Zecharia Sitchin, diz que aquela cruz nada mais era que o celular dos deuses, né? Sim. Então, passou a ser um símbolo de adoração, né? Que, na realidade, quando vira religião, se perde a história, né? É um instrumento ressonante aquilo lá, né? Então, esses eram instrumentos que eram utilizados, tanto quanto a bolsinha dos Anunnakis e o cone, né? Que era a pinha que eles usavam na mão, que lembra uma glândula pineal. Isso tudo é ligado à ressonância. São instrumentos sônicos que eles eram capazes de cortar, elevar, cancelar a gravidade, transportar centenas de toneladas de rochas. Eles usavam isso na mão, né? Porque os Anunnakis gostavam de usar bolsinha. Aquela era a base Bluetooth, com certeza, através da pinha. Da mesma forma que o sistrum era um instrumento, né? E virou essa coisa que não tem sentido nenhum. E o caso da cruz ansata, como também os cetros, os cajados e tudo mais, eram para lidar com a energia livre e os padrões sônicos, que eram uma grade eletromagnética disposta na época para utilização. Eles tinham que andar descalços, na sua grande maioria, para poder aterrar a circulação dos elétrons, da energia livre que tinha, por isso usavam chifres, por isso usavam capacetes, além da cabecinha diferente que eles tinham, né? Crânios alongados na sua grande maioria, de acordo com sua linhagem também, né? Mas eles utilizavam instrumentos para poder lidar com a energia e dissipar as correntes. Parte disso eram os chifrinhos que a gente via o tempo todo, que é o mesmo que nós vemos em aviões hoje em dia, que são as pontas para liberar a estática, senão é eletrocutado. Eles tinham muito conhecimento científico que um dia, talvez, lá na frente, a nossa humanidade até venha a ter, mas precisa acabar com muito misticismo das coisas. Sim. E trazer realmente à tona a verdade, que é o que nós estamos tentando fazer, né? Nesse programa. Como eu falei, eram 3 épocas. Na época mais antiga, que é a megalítica, a tecnologia era altíssima. A ciência era altíssima, trazida de fora.
Eram seres que vinham de fora, ficavam na Terra por dezenas e centenas de milhares de anos, ficaram aqui, então acabaram se tornando extraterrestres terrestres e foram fazendo seu trabalho de hibridização, um laboratório genético, deixando aqui tecnologias diversas que foram sendo perdidas. E se perdeu totalmente, tudo que sobrou se perdeu após o dilúvio, que se resetou a humanidade, iniciou de novo inicia a criação, esse templo de Colombo, todo o paralelismo com o Peru, que nós temos, o que tem no Egito, tem no Peru, é um paralelo de civilização até dos deuses, né? O mesmo Enlil também ali no Peru, né? E por aí vai. Maria, a esfinge de Gizé, né, tem mesmo a idade que se considera oficialmente? Se não, quais seriam essas provas? Essa é uma piada, né? Assim, não, 1500 antes de Cristo, mais ou menos, esticam um pouquinho para 2500, aí chega um e fala, não, tá pegando muito pesado, dá uma esticadinha a mais. Aí eles jogam em 2800, você vê várias datas. Mas, na verdade, se você olha, a base da esfinge é megalítica. Toda a base debaixo dela, que tem uma série de templos, ela é a mesma construção idêntica a Coricancha, no Peru, né? É idêntico, são templos com a mesma cara. Se você pegar uma pessoa, levar ela vendada e deixar ela tonta pelo mundo inteiro, se ela saber em que país ela tá, se você leva para Coricancha, depois tira a venda, tô brincando, né? Tira a memória dela e joga ela ali no templo embaixo da esfinge, aí ela vai falar, voltei para Coricancha, é idêntico. Ou seja, quem construiu um, construiu o outro. Os dois eram templos do sol. E isso é megalítico. A esfinge está acima disso. A esfinge tem prova incontestável geológica de que esteve debaixo da água e depois submetida a muita chuva, muita água. Foi o que aconteceu por milhares de anos, porque ela tem uma erosão vertical. Erosão horizontal é vento, também tem erosão horizontal nela, mas tem horizontal e vertical. A vertical é água, ponto. Isso é prova geológica. Portanto, essa esfinge é anterior a 10.000 anos antes de Cristo. Então ela pode ter, perdão, desculpa aí que eu agora fiquei... Ela pode ter passado pelo tal dilúvio, pelo dilúvio daí. Sim, é mesmo? Sim. Provavelmente as pirâmides do planície de Gizé, elas podem ter sido construídas após o dilúvio, tá? Ou são anterior ao dilúvio e foram reparadas após o dilúvio, que é o que comumente se encontra nessa história da humanidade. Quando a gente vai visitar esses locais, você vê a reparação. Aí se fala assim, o faraó X construiu, ou os incas fizeram isso no Peru. Inca fez isso, Inca fez aquilo. E é uma piada essa história dos incas, porque os incas surgiram mais ou menos em 1200 a.C., desceram as montanhas de Machu Picchu, lá na região de Cusco, desceram as montanhas por volta de 800 a 1000 depois de Cristo, né? Mas esse tempo todo ficaram nas montanhas, né? Então é assim, essa história de que os incas fizeram é de doer. Então houveram os pré-incas. Esses pré-incas são os que estiveram N civilizações antes deles, que estiveram por lá. Então, se alguém fez alguma coisa e participou de alguma coisa megalítica, não foram os incas. Mas se conta oficialmente no Peru que tudo foram os incas. E essa é uma piada terrível, né? Que não dá para aguentar. Então, as datas entre Peru e Egito batem em vários pontos, inclusive em estilo de construção. Embora o que você encontra de pirâmides lá no Peru sejam mais para o estilo da Mesopotâmia do que para do Egito, mas que tem pirâmide triangular no Peru, tem. Então, debaixo da terra, porque basta pegar o ônibus e passando por estradas que você só vê pirâmides perfeitas debaixo da terra, né? Cobertas como se fossem montanhas, mas perfeitamente cortadas e alinhadas.
você vê que realmente eram pirâmides também triangulares, tetraédricas. Portanto, o que você perguntou sobre a esfinge de Gizé e a região toda de Gizé, a base toda dela é anterior ao dilúvio, certamente. Agora, as pirâmides, elas são construídas, nós fomos até a Câmara do Rei. Você foi também à Câmara do Rei? Você entrou dentro da... Fui tudo lá, Maria. Fiquei 20 dias lá, foi fantástico, porque na realidade você tem a sensação que você está em outro planeta, né? Porque é muito diferente, né, o Egito. Isso, então a gente entra na Câmara do Rei, né? Eu falei câmera, tirar foto da Câmara do Rei, e você tem aquela visão de uma construção de um nível tão preciso, utilizando aquele granito com um corte perfeito, o granito rosa que está dentro da pirâmide como um todo, com um corte tão perfeito, um encaixe tão perfeito, toneladas de encaixe, você vai subindo, né, em direção à Câmara do Rei, é algo impossível de conceber com aqueles martelinhos. Portanto, toda essa construção é muito provável que seja antes, no caso dessas pirâmides, que são chamadas de mais recentes, né? A piada é essa, né? Que as mais bem construídas são as mais antigas. E as a nível de construção, que são as mais capengas, as mais atuais, né? até as que não deram certo, como é a pirâmide torta que a gente foi visitar lá, né? Que ela se implodiu de dentro para fora, né? E devido à tecnologia que não deu certo, todas elas usavam um tipo de tecnologia para ativar o Pyrrhus. Pyrrhus, né? Pirâmide Pyrrhus é fogo. Então, elas utilizaram centros de produção de energia, essa energia como Pyrrhus, como um fogo. E isso era uma transmissão de energia. Então, o que nós vemos é uma tecnologia que não deu certo porque ela é mais recente. Então, é na época, mais ou menos, daquele rei de Djoser, né? Faraó Djoser, que é o da pirâmide de Saqqara. Essa época, o conhecimento já estava perdido. Portanto, as melhores construções são, sim, as mais antigas e têm, provavelmente, dezenas de milhares de anos. Bem, Maria, vocês conseguiram aí lugares incríveis que dificilmente grupos de turistas conseguem ter, né, incluídos em pacotes de viagens tradicionais, né? Um desses locais que, por sorte, eu mesma fui, foi o Serápio. Seria essa a maior prova de todas quando a visita de seres de outra realidade aqui na Terra? Cris, eu não sei se você teve também alguma visão especial lá no Serápium, mas o Serápium é a cereja do bolo na viagem, na minha opinião. Você foi no Serápium? Ah, estava fechado, né? Quando você foi, não foi? Estava fechado, mas lá não era onde enterravam os touros, aquelas coisas todas, Isso, não era esse local? o touro chamado, teoricamente, onde se colocava, né, o Então, touro apis, que eles foram eu percebi encontrados. umas coisas diferentes, mas assim, muitas pessoas do grupo tiveram algumas coisas muito estranhas nesse local. Sentiram uma energia muito diferente, viu, Maria? Então, o Serapeu é dito que, então, quando foi encontrado por volta de 1300 a 1500 ou 1300 a.C., estou usando só a memória, seria o local para colocar o touro, Serapis, né, que era para adoração. Então, eles enterravam lá o seu touro. Isso já é um período sincrético, então, heleno-egípcio, que misturava tudo na cabeça. Quando eles encontraram essas caixas gigantes, que cabe um homem de 4 metros de altura ali, enterrado, né, digamos, num sarcófago de pedra desses, um homem de 3 metros cabe lá folgado, né? Tranquilo. Então foi dito que era para isso. Agora, a questão é assim, será que quando eles encontraram, haviam corpos lá dentro e retiraram? Ou se quando encontraram já não haviam corpos e então... são 20 e poucos caixas daquelas, né? Não me lembro se são 22, acho que são 22 caixas daquela, colocadas uma do lado da outra. Aí você tem um corredor central e vai tendo uma do lado da outra. A precisão do corte é algo extraordinário. Eu digo que elas não foram cortadas, elas foram moldadas. Exatamente por quê? Porque uma delas, que foi onde nós pudemos descer, a única que nós pudemos avaliar em volta, ela está como se um gigante a tivesse segurado e ela estivesse ainda mole e deformou, Cris, sem brincadeira, como se tivesse pego assim na lateral, deformou nas duas laterais.
É uma deformação de Interessante. pressão de mão quando a coisa ainda estava meio mole, alguém foi colocar ali. Então, para mim, elas são moldadas, feitas por tecnologia sônica, numa época de dezenas de milhares de anos atrás, ou no mínimo, logo após o dilúvio, quando os deuses retornaram para a recriação do homem e contar toda uma nova história, retiraram os corpos que estavam lá, depois talvez de alguns milhares de anos. Os egípcios, já nesse período heleno-egípcio, encontraram esse local em escavações e gravaram as caixas contando o mito do touro Serapis, que não tem nada a ver. Ali é um sítio de Anunnaki, enterro de alguém importante que foi deixado lá e depois foi retirado. Essa é a minha visão, porque a energia que tem naquilo é espetacular. Os estratos de terra, porque ele está várias dezenas de metros abaixo da terra, os estratos de terra que tem lá contam uma nítida pelos estratos, que são dezenas de milhares de anos em estratos geológicos. Portanto, aquilo tem dezenas de milhares de anos. Maria, eu me recordo de um local fenomenal, sabe? Chamado de Abu Ghurab, mencionado como um dos portais da Terra. É o Templo do Sol. Você chegou a visitar lá? Eu não fui, Cris. Você que foi. Ah, Ai, caramba. Eu vou ver se eu vou tem um nessa negócio nesse Templo próxima. do Sol. Lá também tem muita energia. Então é Lá, dito que é um portal. Um dos portais da provavelmente. Terra seria Abu Ghurab. Infelizmente, não deu pra gente ir nessa vez Mas da anterior. próxima você vai, né, Eu Maria? não vou deixar de ir a Abu Ghurab dessa próxima vez, né? Porque é na região próxima lá que a gente vai estar visitando, entre outros locais. E, de fato, estão aquelas taças fantásticas que não dá para explicar, como se fosse uma roldana em volta, né? É interessante ali, né? Tem pessoas que sentam ali, sabia, Maria? Eu acho que aquelas são peças que eram juntas antes, né? E aquilo era usado para a criação de energia livre através da água. Provavelmente ali circulava a água, se criava um vórtice e criava-se então um processo de geração de plasma e de energia e de campo eletromagnético. Então elas estão abertas, você viu como fontanas abertas, né? Mas elas eram fechadas. Se você olhar a pesquisa, vou colocar algumas imagens da redescoberta que já fizemos várias vezes de como fazer a energia livre através de geradores quânticos. Eu estou pondo imagens aí que são idênticas a essas peças de alabastro de Abu Ghurab. É muito interessante. O Egito, assim, é o que eu falei, uma biblioteca viva a ser descortinada pela ciência. Sem dúvida. O que você sentiu, Maria, e percebeu ao subir para a Câmara do Rei, da Grande Pirâmide de Gizé, e nas câmaras da Pirâmide Vermelha? Eu não consegui subir, viu, Maria? Aliás, eu subi, na entrada eu me senti mal. Isso foi o que me aconteceu. Me senti Isso. mal, não consegui entrar. O negócio foi. Nós somos mais sensíveis, né? A gente não fica vendo coisa o tempo todo, mas nós temos aí você uma boa sensibilidade. Então, assim, eu segurei firme, não falei pra ninguém, mas eu achei que eu ia ter um troço ali mesmo. O negócio Na hora que eu entrei, me bateu o negócio, começamos a subir. Claro que tem alguma explicação lógica. É quente, embora a época do ano fosse fantástica, nós somos numa época boa, não estava tão quente lá dentro. O ar, falta oxigênio, aquela coisa de não tem aquela ventilação lá dentro. Ok, temos uma questão lógica, mas foi muito rápido eu entrar e começar a subir as escadas e não estava num esforço físico assim, né, para dizer, estou morrendo. Não é porque isso, tem vários coisa. platôs para você parar né, e respirar, levanta, dá uma dobradinha, oxigênio e vai de novo. Então ninguém morre lá para subir na Câmara do Rei. Mas eu passei mal logo no começo, que me deu até uma sensação de desmaio, apitação de ouvido, né? O ouvido apitou forte. Mas a glândula pineal apitando, que tava uma loucura. Aí eu precisei fazer uma concentração muito grande. Ninguém me percebeu, o pessoal tava andando, eu continuei andando, respirando fundo, fiz uma concentração, falei meu mantra de que eu vou continuar e foi passando, passou. Mas o que aconteceu lá? É o choque de uma banda de frequência diferente. Inevitavelmente foi outra banda de frequência. Na subida da Pirâmide Vermelha,
eu não senti mais isso. E a pirâmide vermelha é pior que a de Gizé. Gizé é Uhum. mais arejada. A da pirâmide vermelha é um negócio assim que você vai dobrado o tempo todo. É. Eu não consegui nem entrar na pirâmide Então, vermelha. não dá quem não Passei mal tiver nas bem. duas, para falar a verdade. Me deu uma sensação muito ruim. Eu não gostei. A pirâmide vermelha é mais punk para subir porque você vai dobrado, né? Então, Uhum. quem não tá bom da coluna nem tente. A Gizé dá, porque você levanta, né? A pirâmide vermelha não, você vai dobrado e volta dobrado. É. Então é assim, é muito mais opressivo, mas não passei mal. Eu não senti nada de ruim na pirâmide vermelha. Pelo contrário, chegamos numa câmera aberta acima e tivemos a chance de entoar o Fá, que é o tom da pirâmide, e gravar o eco, a ressonância dela em entoações de Fá. Fizemos juntos um canto assim, em Gisé não deixaram a gente fazer isso, mas na vermelha não tinha ninguém. E nós Mas você conseguiu pudemos fazer. fazer, tivemos sorte, né? Ó, que legal. E, Maria, eu não vou finalizar ainda, porque eu tenho duas perguntas de internautas que já foram mandadas Sim, aí há algum tempo sobre o Egito. Então, eu vou já aproveitar aqui, né, que nós manda estamos bala. falando sobre o Egito. Qual seria o significado do escaravelho para os egípcios? Quais os significados, Qual dependendo seria o da época? significado, né, do escaravelho para É, os egípcios? ó, Cris, aqui tá o seu, ó. Oba! Eu vou tirar, ó, vou tirar do pacotinho, porque eu não consegui te encontrar desde que eu fui, né? É verdade, Eu tô né? Nós abrindo o somos seu muito ocupados. pacotinho aqui, ó. Aqui tá o seu É que escaravelho lindo, Maria. Eu amo, né? Eu amo. Shensuhor, Que né? Esse aqui é o maravilhoso. escaravelho solar. Eu Que lindo. precisaria mais ou menos, quando a gente se encontrar, eu te Lindo. dou, tá? Tá guardado, juro. Não, agora, mesmo que você não me der, eu vou cobrar agora, viu, Maria? É prata de Eu lei, adoro. tá? Tá no capricho, é prata de Obrigada, viu, lei. Maria? Não é latinha, não. Caprichei pra você, é prata de lei. Opa, Então, gratidão, viu, Mar? o escaravelho tá ligado a diversas considerações. O mais básico é que ele é um símbolo de proteção. Né? Então o pessoal fala lá, compra o escaravelho para proteção, seja ele qual for, sendo esse que é o escaravelho solar ou o escaravelhinho normal, que até tenho, não trouxe hoje, uma correntinha também com um escaravelhinho normal, penduradinho, com as patinhas normais, bonitinhas, que dá para ver. Rafa, deixa eu pegar esse aí do verdinho, deixa eu mostrar para vocês um outro que eu trouxe, que é o escaravelho padrão. Tá? Esse aqui é aquela pedra, esse aqui é alabastro, né? Esse é o escaravelho tradicional. Não sei se está muito branco aqui para vocês Tem uma verem. pedra lá do escaravelho também que a pessoa fica rodando em volta. Você foi lá, Maria? Não, não vi essa. É aquele Aqui. escaravelho gigante, né? Que o pessoal fica dando não sei quantas, acho que 12 voltas eles dão em volta. Diz que Ah, é isso eu oficial. acho que é em Luxor ou é em Karnak. Ah, eu vi. Eu fiz até. São 7 voltas. 7 voltas, é. Isso, é para imitar as voltas que se dá em Caaba. É que eu não sabia que era a pedra do escaravelho. Era uma pedra normal. Cheguei no final. Acho que é Karnak, que você É pedra do chega. escaravelho, é. Pedra do Isso. escaravelho. Você pode dar uma volta, faz uma volta. Você chega no final do templo todo, que é bem grande, e tem uma É. lagoa, que a Isso lagoa aí. era o ponto para energia livre ali. Precisava ter água para produção de energia livre, né? E tem essa pedra na frente, todo mundo dando voltas. Aí eu peguei, tinha um rapaz simpaticíssimo, um islâmico mesmo, vendendo coisas. E aí eu perguntei para ele, porque tá todo mundo dando volta? E ele gesticulava que tinha que dar 7 voltas. Aí ele É. falou, igual se faz em Meca, né? Então é um sincretismo da história do escaravelho egípcio com a história da Caaba islâmica, e eles dão 7 voltas. Eu dei 7 voltas junto com um monte de gente que Ah, não é diz que legal, né? dá sorte e tudo mais. Então a ideia do escaravelho é uma ideia de renascimento, de vida após a morte e, ao mesmo tempo, aspectos de proteção. Na verdade, a visão do escaravelho, na época dos dezenas de milhares de anos até pós-dilúvio, logo no início, é uma tecnologia embarcada entre a conexão entre a Terra e o Sol, formando uma corrente elétrica
que é a corrente de Birkeland, que eu estou colocando uma imagem para vocês, que forma exatamente o cajado entre o Terra e o Sol e um portal no meio, que se forma como uma bola de luz. Por isso os cajados com a bola de luz, a pedra preciosa que se colocava em cima, porque a conexão entre o Sol e a Terra, isso é científico, pessoal, precisaria de tempo para explicar isso, mas não tem, né? Gera essas correntes de Birkeland entre o Sol e a Terra, a forma do escaravelho. Esse solar, igual o pingente aí, pendente que eu vou dar para a Cris, mostra que as asas dele são as correntes, o corpo, as correntes, e abre no Sol, que segurando a asa. Então é a questão da Terra, eu me tornarei um ser solar, um ser divino, renascerei para isso. Por outro lado, o escaravelho tem 3 partes, né? Então, a parte da frontal e 2 laterais. E isso imita exatamente a caixa craniana do Homo sapiens. O Homo sapiens sapiens, que somos nós. O Homo sapiens sapiens tem uma placa frontal e 2 placas laterais. O corpo do escaravelho tem exatamente isso, tá? Melhor colocar uma imagem para vocês verem melhor. Uma placa frontal, 2 laterais. Então, o escaravelho era visto como a criação do próprio homem, Homo sapiens sapiens, criado pelos deuses, e que, do seu lado animal criado, deveria tornar-se um ser solar, e tem todos os seus capacidades para isso, que lhe foram mantidos os seus códigos de despertar. Então, quando esse escaravelho básico, que vive de comer dejetos, digamos assim, né? Se tornar consciente de quem é, se tornará divino, por isso ele segura o sol. E por outro lado, esse é o símbolo também dos filhos de Horus, seus sacerdotes, chamados de Shensu-Hor, os filhos de Horus, né? Shensu-Hor, que legal, né? Tem muita coisa para falar, eu falei rápido. Sim, a gente faz do programa, que o Egito é um local que tem muita coisa para ser falado e você tem muito conhecimento. Maria, o Egito está no paralelo 33, né? Seria por isso que muitas pessoas, inclusive no grupo que eu estive lá junto, muitas pessoas relatavam fenômenos paranormais. Isso ocorre por quê? Essa é a área do cinturão eletrônico da Terra. É a mesma questão do cinturão eletrônico da nossa torus física, que é na área do nosso abdômen, né? Bem na área do nosso umbigo. Nós temos uma área de cinturão eletrônico. Nós temos a corrente eletromagnética, o vórtice de plasma, que gera nosso plasma, que nós somos, né, que é o que sai por cima da nossa energia e entra por baixo. Essa circulação horária e anti-horária, que gera os fluxos, e entre elas estão os nossos chakras, né? Nós temos um cinturão eletrônico nessa altura. A Terra também. Então, o cinturão eletrônico da Terra está no paralelo 33, mais ou menos 5, mais ou menos 5, mais 5, menos 5, mais ou menos 5. E por ali entram e saem, formando portais muito importantes, de grande proporção, para outras realidades, não só na Terra, como no Sol e por aí vai. Então, é uma região importante. Isso é uma das explicações. Outra explicação na história do paralelo 33 Norte é que os sítios alinhamentos foram feitos nessa região quando esta era a zona habitável da Terra, numa época em que as placas de gelo tinham descido e essa era uma zona habitável, né? Com a época do dilúvio, o degelo, que foi drasticamente rápido, mais zonas se tornaram habitáveis. Ocorreu um grande cataclismo que fez um descongelamento violento. O Pleistoceno foi rapidamente, parado através de um cataclismo que ocorreu na Terra. O descongelamento foi acelerado, por isso que foi um dilúvio daquela proporção. As placas de gelo recuaram e todas mais áreas da Terra se tornaram habitáveis. Mas o paralelo 33 Norte, mais ou menos, 5 mais ou menos, né? Você tem uma área que é mais habitável na época do gelo. Então, essas construções megalíticas, antigas, pré-diluvianas, foram alinhadas por lá por causa disso. Mas não só, e sim também por causa do cinturão de fótons da Terra, que é o que eu expliquei
por onde entram e saem existem esses buracos de minhoca por onde entram e saem naves e seres interdimensionais com mais facilidade na Terra, no Sol e em outros locais. Bem, pessoal, você está gostando, né? Maria C. Pereira, posto de conhecimento, nossa queridona já remida desse programa, que volta com força total. Até coloquei um post aí no meu Facebook. 2018 a gente está se alinhando aí para fazer mais programas com muito conhecimento, porque Maria, a função dela é essa, gente. Nossa. É assim, um agente transformador da sociedade. Assim como é a minha também. Mas Maria Pereira é minha mestra também, né? Você sabe disso, é. Gratidão, Maria. É uma honra enorme estar contigo. Você sabe que eu tenho um carinho imenso, um amor profundo por ti. E gratidão por compartilhar tanto conhecimento, né, em todos esses anos, porque realmente são poucas as pessoas que fazem isso de peito aberto como você faz. Eu Obrigada. Só tenho a agradecer. Agradeço os nossos internautas aí também, né, Maria? Com certeza. Eu estou com quase já 5 milhões de views na minha página por conta desses programas maravilhosos, porque nós temos seriedade em falar sério de coisa séria, gente. Com certeza. A gente está aqui, né, com a ajuda dessas pessoas para resgatar realmente a verdade, porque não pode mais ser suprimido da humanidade todo esse conhecimento. Né, Maria? Até quero fazer um convite àqueles que podem, claro, estão interessados e podem ir conosco para o Egito agora em julho, né, deste ano. Nós vamos para o Egito agora, esse ano, e vamos também em maio, um pouquinho antes, para o México. Então, se você tem interesse de ver maias e astecas, as pirâmides maias e astecas, e também, claro, que vamos para Cancún, num céuzinho gostoso, azul e mar maravilhosamente azul. Vamos aproveitar, porque do lado de Cancún tem Tulum, e são as pirâmides de Tulum, outro sítio famoso, e a gente aproveita e fica alguns dias na praia. Então, venha comigo com a Era de Aquários Viagens, é www.aquariosviagens.com.br, para México e para Egito, né? Maio e julho. Perder uma viagem dessa com uma professora dessa, né? Não dá, né? Então, sabe, faz aquele esforço, porque quando a gente quer, a gente pode. Eu mesmo já estou pensando em ir. É só eu ter condições aí, né, de trabalho para a gente poder ir juntas, porque vai ser um prazer enorme. A agenda está difícil. Se você conseguir um tempinho, vem comigo para o México, que você não conhece, né? Não, o México eu ainda não conheço, mas quero ir sim. Mas eu aconselho vocês de coração com a Maria, porque, nossa, é muito conhecimento, né? Isso abre a cabeça da gente para novas possibilidades. Maria Pereira, gratidão. Eu que agradeço. É enorme estar contigo, com você, internauta, que nos acompanha. E vamos aí, 2018 juntos. Porque juntos, Maria, é o caminho dos fortes. Com certeza. Gratidão, Maria. Eu que agradeço. Um abração. Até o próximo. Até. Despertos, Maria. Tchau, tchau. Obrigada.